Olá, meu nome é Everaldo Antônio Lopes, sou professor do curso de Agronomia da UFV Campus Rio Paranaíba, onde eu ministro as disciplinas de fitopatologia. Você sabia que as plantas também ficam doentes? Pois é, assim como nós humanos, as plantas também são atacadas por fungos, bactérias, nematóides, que são vermes, vocês verão hoje, e também vírus. E a fitopatologia é exatamente isso, essa ciência que estuda as doenças de plantas. A grosso modo, nós podemos dizer que a fitopatologia é a medicina da agronomia, só que com uma pequena diferença, os nossos pacientes não falam. Então, como que nós identificamos as doenças de plantas? A gente precisa ter um conhecimento muito importante, muito aprofundado, por isso que a fitopatologia é uma disciplina tão importante para a agronomia. Nós nos baseamos muito, por exemplo, em sintomas que as plantas apresentam. Os sintomas são variados, pode ter sintomas em folhas, diferentes sintomas em folhas. Eu posso ter sintomas em frutos, sintomas em raízes, essa planta de café aqui com esses pequenos nódulos. Eu posso ter, por exemplo, olha só, aqui é uma espiga de milho totalmente tomada por um fungo que ataca as plantas, chamado carvão, a doença. Fruto de laranja, atacado. E esses sintomas são muito diversos. Então, as doenças de plantas tanto atacam culturas agrícolas, plantas daninhas, espécies florestais. Então, o reconhecimento desses sintomas é uma parte importante da fitopatologia. Além disso, esses patógenos, nós temos que também entender como que eles se dispersam no ambiente, qual o ambiente que é mais favorável, como que eles sobrevivem. Muitos desses patógenos têm estratégias de sobrevivência muito eficientes, muito sofisticadas. Por exemplo, aqui nessas sementes de arroz, eu tenho nematóide, que ele consegue sobreviver aqui aproximadamente por 13 anos, reduzindo o seu metabolismo, se enrolando, perdendo água do corpo. Eu tenho aqui, por exemplo, um fungo, uma estrutura fúngica. Essas estruturas escuras aqui, que vocês estão vendo, são estruturas fúngicas, de fungos, que nós chamamos de escleródios. Esse fungo pode sobreviver 10 anos dessa forma. Esse daqui, que são essas esferinhas pretinhas aqui, que é o que está causando esse apodrecimento aqui do bulbo do alho, essas esferinhas pretinhas aqui permitem que esse fungo sobreviva no solo aproximadamente entre 30 anos, entre 20 e 30 anos. Então, esses patógenos, esses agentes causadores de doença, eles formam estruturas muito importantes, alguns desses patógenos, por isso que as doenças de plantas são tão importantes. Nós estamos num país tropical, um dos principais produtores agrícolas do mundo. Nós temos temperaturas altas, chuva, umidade alta, boa parte do ano, e essas condições são muito favoráveis para a ocorrência de doenças. Então, no Brasil é extremamente importante que nós saibamos muito bem como reconhecer as doenças e como controlar essas doenças. As doenças podem levar à fome, como vocês aprenderão aqui, quando vocês forem nossos alunos aqui na UFV, e além disso, elas podem levar a mudança de hábitos, inclusive. Essa doença aqui no café, a ferrugem, ela, por exemplo, ela levou a uma mudança de hábito clássico. Os britânicos, eles são conhecidos por tomarem chá com muita frequência. É uma grande característica dos britânicos. Mas não era assim. Eles tomavam café. Eles produziam seu café no Sri Lanka, no Ceilão, mas na metade do século XIX, essas produções de café foram atacadas por essa doença e a produção de café, a ferrugem do café, a produção de café nesses locais praticamente zerou em 20 anos. Com isso, os britânicos tiveram que arrumar uma outra bebida quente para superar as temperaturas baixas lá das ilhas e passaram a tomar os chás. Uma coisa também que é importante quando a gente fala de doenças de plantas é o prejuízo que elas causam. Só para dar um exemplo, os nematóides, que são vermes de plantas, estima-se que o prejuízo que eles causam são da ordem de 125 bilhões de dólares por ano. Se a gente colocar isso, vamos considerar que esses 125 bilhões de dólares por ano
é o produto interno bruto, o produto interno de um país, o PIB de um país, a riqueza, quanto que ele produz de riqueza num ano de um país. Com 125 bilhões de dólares por ano, ele seria o 56º país mais rico do mundo, na lista de 193. Então, deixando para trás países, por exemplo, Uruguai, Croácia, Ucrânia, Kuwait, dentre outros. Então, as doenças de plantas são extremamente importantes, nós temos que entender muito bem de fitopatologia para evitar prejuízos, para fazer um bom manejo eficiente e ecologicamente sustentável. Então, para isso, para a gente chegar no manejo dessa forma, um controle dessa forma, nós temos que fazer uma boa diagnose. E aqui no curso de agronomia, nós temos aulas de campo, onde vocês aprenderão muitas coisas sobre doenças de plantas, e nesse laboratório aqui, que é o laboratório de fitopatologia, nós fazemos aulas práticas, usamos técnicas laboratoriais para identificar alguns desses patógenos, porque nem sempre eu consigo identificar no campo. Então nós temos que trazer para cá. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas técnicas, por exemplo, para identificação de fungos e extração de nematóides. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui essas técnicas. Então eu vou mostrar para vocês uma técnica, uma das várias técnicas que nós fazemos aqui na disciplina de fitopatologia, aqui dentro do laboratório, que é o preparo de lâminas para identificação de fungos. Eu tenho uma planta aqui com sintoma na folha, né, um sintoma nós chamamos de clorose, e aqui na parte de baixo da folha eu tenho algumas estruturas aqui que me parecem ser fungos, tá? Que está causando essa doença aqui. Na verdade é uma doença que a gente já sabe que existe a ferrugem, e eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos o preparo de uma lâmina. Eu visualizo a estrutura do patógeno aqui sob a lupa. Então essa é uma técnica muito importante, muito simples. Veja, nesse caso aqui é extremamente simples. Eu retirei a estrutura do patógeno daqui, transferi para uma gota. Vou colocar uma lamina lá em cima. Minha lâmina está pronta para observação no microscópio. Aí eu vou visualizar as estruturas desses patógenos aqui. Por que é importante às vezes a gente fazer lâmina? Porque às vezes os sintomas são muito parecidos, principalmente de manchas foliares. Então nós precisamos de usar outras técnicas para identificação. Então eu vou mostrar para vocês o resultado dessa lâmina agora na TV. Então o que nós estamos vendo aqui na TV são exatamente as estruturas do patógeno que eu fiz a lâmina. Então são os esporos do patógeno, a estrutura que ele usa para dispersar com a ajuda do vento e infectar a planta e causar doença. Então veja que é uma técnica relativamente simples que vocês aprendem aqui. Nós aprendemos, ensinamos várias técnicas e essa é uma delas e é muito útil. Uma vez que eu visualizo a estrutura do patógeno, fica fácil de eu fazer a diagnose correta e com isso fazer a melhor recomendação de controle disponível. Outra técnica importante para nós fitopatologistas é fazer, por exemplo, a extração de nematóides do solo. Nematóides são pequenos vermes, vocês verão daqui a pouco, que a maioria deles passa a maior parte da sua vida no solo e causam muitos prejuízos, como eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu tenho aqui uma amostra de solo que eu vou demonstrar rapidamente aqui como que é a extração de nematóides do solo e nós fazemos isso aqui nas disciplinas. Eu vou pegar aproximadamente 100 centímetros cúbicos de solo. Dissolver esse solo.
Depois eu recolho isso aqui e faço centrifugações, primeiro em água, depois em sacarose, para eu ter a solução final limpa e os nematóides separados. Uma vez que nós fizemos a extração lá, eu observo no microscópio quais nematóides estão presentes, faço a quantificação. Nesse caso aqui é um nematóide que causa doença em plantas, e eu sei, por as características morfológicas que nós discutimos, vocês terão a oportunidade de aprender aqui conosco, por causa daquela agulha que ele tem lá, né? Ele injeta essa agulha na planta e retira os nutrientes que são importantes para ele. Então, eu espero que vocês tenham ficado interessados, né, gostado, percebido o quanto a agronomia é interessante. Espero ver vocês em breve aqui no UFV, Campus Rio Paranaíba. Até lá! Olá a todos, sejam bem-vindos ao UFV Campus Rio Paranaíba. Meu nome é Maria Elisa, sou professora e coordenadora do curso de agronomia daqui da universidade. Bom, a agronomia é um curso que iniciou-se em 2007 e daí nós temos a entrada de 50 estudantes a cada processo seletivo. Então, quem sabe você vai ser o nosso futuro estudante. Então, vamos hoje conhecer um pouco da estrutura dos nossos laboratórios que nós ministramos aulas práticas. Bom, vamos iniciar aqui com o nosso laboratório de entomologia, zoologia e sementes, que é uma disciplina muito específica no curso de vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês a disciplina de entomologia básica e a disciplina de entomologia aplicada, né, entomologia agrícola, que nós também chamamos. Bom, essa disciplina é super interessante porque vocês conhecem a essência, o que é o inseto, quais são os tipos de insetos e depois vocês vão para a entomologia mais aplicada, que é o que? Nós vamos para o campo onde conhecemos quais são insetos que são pragas, quais não são, que a gente chama de inimigos naturais. Então, a proposta da entomologia é conhecer os insetos e assim fazer um manejo, um controle correto desses insetos no campo. E, consequentemente, nós tornarmos a nossa agricultura mais sustentável e de forma eficiente. Pessoal, como eu disse, a entomologia é a ciência que estuda os insetos e nós temos aqui, vocês vão poder ver claramente, uma diversidade de insetos. Vocês conhecem borboletas, vocês conhecem grilos, coleópteros, né, ou besouros, uma vez que essa ciência, essas disciplinas de entomologia geral e aplicada na entomologia agrícola, vocês vão poder detectar, reconhecer essa imensidão de insetos que existem no nosso dia a dia e nas nossas culturas. Agora, pessoal, é um laboratório de tecnologia de aplicação de agrotóxico. Bom, então vocês podem ver que aqui está uma essência do laboratório, que é nosso manequim mostrando as formas corretas de usar um EPI, que é o nosso equipamento de proteção individual, tão importante no uso, né, no manejo tanto de fungicidas, inseticidas e também herbicidas. Também aqui nós podemos ver, né, a infinidade de ponteiras, né, nos bicos que são utilizados para a aplicação desses produtos. Então, essa disciplina de tecnologia de aplicação, ela trata basicamente o uso correto, né, a forma correta de aplicação dos nossos defensivos agrícolas, seja ele fungicida, herbicida e inseticida. Consequentemente, o uso correto destes, né, equipamentos, desde o uso correto do equipamento de proteção individual, vai garantir um controle, né, de doenças, pragas e também plantas daninhas.
agora nós estamos no Museu de Geologia e Pedologia, onde você já pode notar aqui atrás, né, nós temos uma infinidade de rochas, onde nesse museu é ministrada, né, as disciplinas relacionadas a solos. Desde a gênese do solo, ou seja, como é formado os solos, os diferentes tipos de solos que existem, onde são formadas as rochas e como são formadas também as rochas, tratando, né, na geologia, na gênese do solo. Bom, também aqui nesse laboratório nós temos disciplinas relacionadas à classificação do solo, manejo do solo e constituição dos solos. Vocês vão ver logo a seguir uma infinidade de tipos de rochas, tá? Incríveis. Vocês vão ver rochas que vocês veem no seu dia a dia e como elas são formadas, tá? Nesse laboratório também vocês vão poder conhecer um perfil do solo, que é todo o solo, né, a metros de profundidade, como que esse solo é e como ele é formado, tá? Nós vamos também ver os mapas, né, de classificação do solo, porque aqui em Minas nós temos um tipo de solo aqui no Alto Paranaíba, mas mesmo em Minas, lá em Viçosa, nós vamos ter tipos de solo diferentes dentro do nosso contexto de solo. Mas vocês podem perguntar, qual que é a importância de eu conhecer as rochas? Qual que é a importância de eu conhecer os tipos de solo? Os tipos de solo e rochas vão nos dar o quê? Se aquela área ela é apta para agricultura, será que aquela área ela comporta um plantio de tomate ou comporta uma mecanização, se é necessário uma mecanização naquela área. Então, vocês vão poder abrir o leque, né, da aplicação da agricultura, seja lá no manejo correto do solo, seja no uso dos seus implementos e, consequentemente, a sua cultura ter um sucesso, né, de crescimento e produtividade. Então, vocês vão ver agora, né, claramente no nosso laboratório uma infinidade de tipos de solo, cores diferentes de rochas e, consequentemente, estudar a aptidão desses para o cultivo de tantas espécies que existem na agronomia. Estamos agora no Laboratório de Anatomia, Fisiologia e Higiene Animal. Vocês já podem ver que aqui nós vamos tratar basicamente de estruturas anatômicas, sendo ossos, órgãos, né, até mesmo um esqueleto, para entender a estrutura do animal, tá? Então, nessa disciplina a gente vai tratar de assuntos relacionados a animais domésticos, desde a sua anatomia, como que é o crânio do cavalo, como que é o crânio do suíno, mas também como que são os ossos e, além disso, qual é a fisiologia, o que está envolvido no movimento do animal, o que influencia o animal se locomover, o que influencia o coração dele bater, o estômago funcionar na sua digestão. Então aqui nós vamos tratar disso, onde a gente conhece a estrutura em que é formada, mas nós também estudamos como que funciona. E além disso, nós vamos um pouquinho mais além, que é a higiene. Um animal saudável, um animal que está bem, ele vai ser um animal produtivo. No caso, a gente vai pensar em produção de bovinos, suínos, equinos e aves. E, consequentemente, ter um produto, né, uma carne de qualidade, seja ela de suíno, de bovino, né, ou de aves, ok? Então, nesse laboratório, a gente vai trazer também peças, coração, né, a peça em si, extraídas de bovinos, de equinos, e nós conseguimos notar diferenças anatômicas
e também as suas finalidades dentro de tantos grupos de animais domésticos que existem. Pessoal, chegamos ao final desse passeio, né, dentro dos laboratórios daqui da UFV, Campus Rio Paranaíba, onde vocês viram um pouco, né, dentro dos nossos laboratórios da agronomia. Esperamos que você escolha, né, a UFV Campus Rio Paranaíba. E além disso, escolha agronomia. É um curso muito bom, é um curso que abre leques de oportunidades para vocês no mercado de trabalho. Então fica o convite, em nome de todos os nossos professores da agronomia, venha fazer parte do nosso grupo de agronomia, né? Venha se tornar um engenheiro agrônomo UFV Campus Rio Paranaíba. Venha ser, né, ter orgulho de ser o UFV Campus Rio Paranaíba. Muito obrigada a todos, que façam uma boa escolha.